Graças a Deus por mais essa tarde abençoada que o Senhor nos concede. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus, o Senhor colocou uma palestra abençoada no meu coração para eu trazer para todos os amados nesse dia de hoje. Amados irmãos, a palestra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje é uma palestra tremenda, a qual ela vai falar, querido e querida, no profundo do teu coração. Estava tentando gravar, querido e querida, a energia, ela caiu 2 vezes. A palavra de hoje, a palestra que eu tenho para trazer ao vosso coração nesse dia de hoje, amados e queridos irmãos, vai falar a respeito, amados e queridos irmãos, do oleiro. O tema da palestra de hoje, o oleiro e os vasos. Grave bem, o oleiro e os vasos. Vamos estar aqui começando a falar no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, a formação do vaso, a formação do homem. Vamos estar lendo neste momento em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida e fez alma vivente. Amado e querido irmão e irmã, a formação do vaso. Deus é o oleiro, nós somos os vasos. Lá no princípio da criação, Deus, ele pegou o pó que estava acima do barro, ele formou aquele boneco de barro, o vaso, que é eu e você. E aquele boneco, aquele vaso que estava sendo lá no princípio feito, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o vaso que foi feito do pó ali, que formou aquele boneco, ele precisava de ter vida. E amados e queridos irmãos, o oleiro, nosso Deus, ele soprou o fôlego de vida naquele boneco feito de barro. E aquele boneco formou ali nele. Chegou os ossos, chegou o nervo, a pele. E Deus colocou o espírito sobre aquele boneco de barro, sobre aquele vaso que é eu e você. E passou a ter vida. Hoje eu estou falando a respeito do oleiro e os vasos. Então, eu e você fomos criados pelo oleiro. E nós somos frágeis, amados, como os vasos que foi feito do pó, da terra, do barro, nós somos frágeis. Mas, amados e queridos irmãos, o oleiro, ele nos conhece. Ele que nos formou. Ele que nos criou. E, amados e queridos irmãos, abre a tua Bíblia lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Onde aqui, antes de eu começar a ler, eu quero dizer qual tipo de vaso você é. Qual é o tipo de vaso que você é? Querido e querida. Nós vamos estar lendo aqui que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 20. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro, mas também de prata, também de pau, também de barro, uns para a honra
outros para a desonra. Amados e queridos irmãos, qual o tipo de vaso que você é? Qual o tipo de vaso que você é? Você é um vaso de ouro? Você é um vaso de prata? Você é um vaso de pau ou você é um vaso de barro? Ei, querido e querida, em que situação você se encontra? Qual é a tua perspectiva como um vaso na casa de Deus? É um vaso de ouro que só brilha, mas não faz efeito? É um vaso de prata que só reluz, mas só faz barulho? Ou é um vaso de pau que se encontra rachado, debilitado pelas setas, os levantes de Satanás? Ou um vaso de barro que necessita de ser passado pelas mãos do oleiro? Qual vaso que você é, querido e querida? Nós vamos estar agora falando do primeiro vaso. Primeiro tipo de vaso, vaso escolhido. Esse primeiro tipo de vaso, que é o vaso escolhido, é dado como um vaso de ouro para a honra e para a glória de Deus. Eu convido a você, em nome de Jesus, a abrir a tua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Agora o Senhor, querido e querida, escolhe. Era Saulo, ele passa a ser Paulo, e esse Paulo que o Senhor escolheu, agora, ele passa a ser um vaso escolhido, um vaso de ouro, um vaso para a glória de Deus, um vaso que vai fazer, amados e queridos irmãos, a diferença. Um vaso que só não vai brilhar, dar reluz, fazer reflexo, um vaso que vai fazer a diferença. Ei, querido e querida, muitas das vezes você ora, você fala: Senhor, eu quero ser um vaso. Eu quero ser uma varoa, uma profeta, uma profetisa, um vaso usado nas tuas mãos. Você quer ser, querido e querida? É necessário passar pela mão do oleiro. Nós somos vasos, Deus é oleiro, Ele conhece os vasos. Ele conhece as filhas, os filhos. Ele sabe qual é o tipo de vaso que você é. Se você é um vaso de ouro, que tem que ser usado para a honra, Ele vai te usar para a honra. Se você é um vaso de ouro, que Ele vai te usar como escolhido, como escolhida, como protegido, nomeado para o trabalho dele, para o serviço dele, para a obra dele, Ele vai te usar como um vaso de honra. Permaneça na vontade dele, permaneça no querer dele, quer ser vaso? Então espera a vontade de Deus se concretizar na sua vida, para que você venha ser escolhido por ele, e não que você venha escolher a você mesmo, se titular como um vaso, se titular como uma profeta, uma profetisa. Eu mando, eu faço, eu digo, eu determino, nada vai acontecer. Se você não foi escolhido por Deus, vaso escolhido para a honra, que nem o apóstolo Paulo foi, vai ser em vão, querido e querida. Espere
o querer de Deus na tua vida. Espere Deus te escolher como um vaso de honra para a glória e para a honra dele. Que aonde você chegar, o brilho do Espírito Santo, como um vaso de ouro, vai brilhar na tua vida. Você vai ser um vaso honrado, um vaso de ouro usado nas mãos do Senhor Jesus. Espere o querer do Senhor na tua vida. E não querer fazer as coisas, querido e querida, do teu jeito, da tua maneira, senão não vai dar nada certo. Abra a tua Bíblia também no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos falar do segundo tipo de vaso agora. Vaso de prata. É o segundo tipo de vaso. Saul, ele foi um vaso de ouro. Porém, ele foi rebaixado por Deus. Já era um vaso de prata. Estava sobre a determinação de Deus ali. Ele teria que se voltar para Deus. Porém, Saul começou a fazer tudo errado. E o vaso que era um vaso de prata, estava sendo um vaso para a desonra. O Senhor agora está virado um pouco com Saul. Então nós vamos ler aqui, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, que diz assim, dessa seguinte maneira. E repreendendo-me, de ouvir, e disse a Saul, arrependo-me de ter posto você como um rei. Essa Bíblia é um pouco diferente, é uma Bíblia de estudo, amados. O Senhor mandou aqui Samuel repreender a Saul. E Deus havia se arrependido de ter colocado ele como rei. Amados, Saul era um vaso de honra. Foi escolhido por Deus. Mas ele saiu da direção de Deus. Ele passou a ser um vaso de desonra. Ei, querido e querida. Você quer ser vaso? Quer ser honrado por Deus? Permaneça no querer do Senhor. Não ande pelo teu querer. Não ande pela tua vontade. Não queira fazer as coisas do teu jeito, da sua maneira. Senão você vai ser desaprovado, desaprovada por Deus. Hoje eu vejo muitas pessoas, amados e queridos irmãos, na internet, naquela eloquência, naquela exaltação, amados e queridos irmãos, gritando, se esguelando. Eu determino agora em nome do Senhor, eu falo, eu digo, eu determino. Vai ser desse jeito, vai ser dessa maneira. Recebe, irmã, recebe, irmão. Deus está mandando, Deus está falando. E nada acontece. E amados e queridos irmãos, por que será que nada acontece quando esse irmão e essa irmã falam isso? Porque já deixaram de ser um vaso de honra. Era um vaso de ouro, foi rebaixado para prata. Deus desonrou, que nem desonrou Saul. Tem muitos hoje que se titulam vasos, profetas, usados por Deus, quando na realidade entrega profecia, determina dias, entrega recados e nada acontece. Aí os irmãos vão lá reclamar, vai lá murmurar, vai falar, não aconteceu. Ele vai falar, espera os dias, irmão. Espera mais uns meses, espera uma semana. Ei, querido e querida, quando Deus fala, ele vela e cumpre pela palavra dele, e a palavra se cumpre. Quando o Senhor falou com Jeremias, o que vê Jeremias? Veja uma vara de amendoeira, viste bem, eu velo e cumpro para com a minha palavra. Quando Deus fala, ele não é homem para que minta. Quando Jesus fala, ele não é o filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. Então saiba disso. Peça para Deus dar discernimento, você decidir. Este irmão e essa irmã que é usada pelo Espírito Santo de Deus, se realmente são vasos de Deus
ou vasilhas que só servem para fazer barulho, que só serve para bater com a língua nos lábios, na boca, querido e querida, e muitas das vezes não acontecem as profecias em que ele fala, em que ela fala. Porque já deixou de ser um vaso de honra, passou a ser um vaso de desonra. E amados e queridos irmãos, é bem verdade que tem que tomar muito cuidado, querido e querida. Tem que tomar muito cuidado. Porque tem muitas pessoas hoje, querido e querida, que eram vaso de honra e está sendo um vaso de desonra. Por quê, querido e querida? Está sendo um vaso de desonra. Porque está querendo usar Deus. Deixou de ser um vaso de honra, passou a ser um vaso de desonra, que nem Saul. Foi reprovado, rejeitado por Deus. Você, agora que está sendo um vaso de desonra, querido e querida, você precisa passar pela transformação, você precisa passar pela mão do oleiro. Você precisa passar na oleria de Deus. Precisa ser tomado pela mão do oleiro. Saul não quis, ficou na desobediência. Deus permitiu que o espírito imundo pegasse ele, afligisse a carne dele, e Deus permitiu que ele fosse morto também. Tem muitas pessoas hoje que se titulam vasos, profeta, profetiza, e não acontece nada que dizes, nada que fala. Vão pagar um preço querendo usar Deus. Deus não é usado por ninguém. Ai daquele que tentar contender com o oleiro. Ai daquele que tentar usar o nome de Deus em vão. Porque vai prestar conta com Deus. Tem muitos irmãos sendo enganados por profeta, profetiza, porque já são desaprovados por Deus. Não são vasos, são vasilhas. Só faz barulhos. Não serve para edificar a igreja, não serve para edificar ninguém. A palavra que é pregada não traz edifício. As pessoas não sentem Deus nas pregações, não sentem Deus na vida dele e na vida dela. Esse irmão que foi reprovado, reprovada por Deus, se volte. Lembra onde tu caíste, arrependa-te antes que você morra. Saul, ele morreu, querido. Ele não quis se arrepender, quis andar na desobediência, pagou um preço diante de Deus, porque ele estava na desobediência. Vamos estar lendo neste momento, amados e queridos irmãos, também, querido e querida, vamos estar lendo 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 e 22, querido. Lembrando a todos, palestra de hoje, o oleiro e os vasos. Deus é o oleiro e nós somos os filhos, os vasos. Vamos estar lendo aqui 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21 e 22, que diz assim: de sorte que se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda obra. Foge também de todos os desejos e imoralidades carnais. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com que os quais, com um coração puro, invoca a Deus. Amados e queridos irmãos, agora eu estou falando sobre o vaso de desonra. Tem muitas pessoas hoje, que nem Saul, era um vaso, foi desaprovado, foi desonrado por Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo isso daqui, ó. Deixou de ser vaso, virou vasilha. Deixou de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do eu posso, eu faço, eu determino. A Bíblia fala que os heveus, saduceus, tudo que eu morreu. Tem muitas pessoas exaltadas agora, amados, nesse século 21, querendo usar Deus. Ai dessas vasilhas, ai desses que só faz barulho e nada acontece. Deus vai ter um acerto de conta, porque são pessoas que não procuram se santificar,
se purificar, não procura santidade, não procura ter um encontro com Deus, não procura ter um particular com Deus para ser usado como vaso de honra, como profeta, como profetiza, para que as profecias venham a se cumprir. Você tem que ser vaso de honra e não de desonra. Porque quando você for vaso de desonra, você não presta para determinar, para profetizar isso e aquilo outro, porque você está na desonra, então não vai acontecer nada. Quando você levantar a tua mão, se você está aí em desonra, em vez de profetizar bênção, vai vir maldição, um abismo chama outro abismo. Então se conserta com Deus, seja um vaso de honra e não para a desonra. Senão, só Jesus na causa, querido e querida. Lembra onde você caiu, se arrependa antes que você padeça e morra. Saul morreu, Deus permitiu. Quis continuar na desobediência, como vaso de desonra. Se você quiser continuar assim, irmão, é com você e Deus. Falando as coisas que Deus falou, falando as coisas que Deus determinou, falando as coisas que Deus mandou contar os dias, os meses que vai acontecer, e já se passaram tudo isso e não aconteceu, o que você profere pela tua boca, pelas tuas palavras sereis justificado e pelas tuas palavras sereis condenado. Seja um vaso de honra e não um vaso de desonra. Não um vaso para vergonha. Você se contaminou com as coisas erradas? Seu coração a iniquidade tomou conta? Deixou a fé em Deus? Não esperou Deus determinar as coisas para você ser a boca profética de Deus? Teu coração, você deixou a carnalidade tomar conta? A empolgação tomar conta? Por isso que as coisas de Deus não têm acontecido? Se volte para Deus o quanto antes, depressa, para que você venha a ser um vaso de honra e não um vaso para a desonra. Porque quando somos um vaso para a desonra, é muito ruim, irmão. É muito ruim. É triste para alguém que era um vaso de honra e de repente Deus rejeitou, Deus reprovou. Saul, ele foi desta maneira. Se você não quer ser reprovado, rejeitado por Deus, se volte para Deus, peça perdão, se regenere, que Deus, ele é fiel para fazer de você um vaso novo e não vasilha que nem você se encontra, querendo fazer as coisas do seu jeito e da sua maneira. Então, querido e querida, abra a tua Bíblia, em nome de Jesus, no livro aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. Agora eu vou falar o terceiro tipo de vaso. Vaso, com licença da expressão, vaso lascado, vaso quebrado, vaso cheio de cupins, de rapinas de Satanás. Esse é o terceiro vaso que nós lemos no início. Vaso de pau. Nós falamos do vaso de ouro, do vaso de prata, agora estamos falando do vaso de pau. Esse tipo de vaso, que é um vaso lascado, que é um vaso quebrado, que é um vaso cheio de cupim, que é as rapinas de Satanás, que significa o cupim, que as pessoas deixou se levar e precisa que o Senhor tenha um encontro. Precisa que o oleiro agora trate com ele e trate com ela, para voltar a ser um homem e uma mulher de Deus. Diz assim, aos Filipenses 1,6, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. O oleiro começou a boa obra em você, filho e filha. O oleiro pegou você agora, em nome de Jesus. O oleiro vai pegar você agora. Você quer voltar a ser vaso? Desce a casa do oleiro agora. Abre o teu coração, rasga o teu coração, se confessa com Deus. Ele vai agora pegar esse vaso que está lascado, com um monte de problema, que está quebrado,
que está cheio de rampina de Satanás e mesmo assim quer continuar sendo um vaso, profetizando, determinando isso e aquilo outro. Se conserte primeiro, vaso. Profetiza, mulher. Conserte o teu vaso primeiro. Tampe as brechas que você deu. Conserte as rachaduras deste vaso. Arrume esse vaso que está quebrado. Tire as rampinas de Satanás. Deixa o oleiro agora fazer a boa obra na tua vida. O oleiro vai começar a modelar, vai começar a tampar as rachaduras, vai começar a restaurar, vai começar a purificar. Se precisar de quebrar, ele quebra e refaz de novo, como ele fez com Jeremias. E fez um vaso de honra, um vaso para a glória dele, um vaso para a honra dele. Você quer ser vaso, filha? Você quer ser vaso, filha? Necessita a cada dia que o oleiro toque nós. Porque com o nosso corpo pecamos pensamentos, falhas e obras. Então o oleiro tem que tratar com os vasos. O oleiro é Deus. Ele trata contigo, ele trata comigo. Ele quer que você seja um vaso para a honra e para a glória dele, não para a desonra. Vaso de pau, vaso lascado, vaso quebrado, vasos de cupim com as rampinas de Satanás, que significa os cupim que entrou no teu coração. Deus está tratando com você nessa tarde, para que você venha ser um vaso de honra, um vaso para a glória dele. Aonde você for, você vai fazer a diferença, porque você se voltou para Deus, você está se voltando, você vai voltar a ser um vaso de honra para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos estar lendo também em Jeremias. Jeremias, querido e querida. Deixa a sua Bíblia aberta lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Jeremias 18, 6. Vai achando aí devagarzinho, Jeremias 18, capítulo de número 6, que diz dessa seguinte maneira, amados e queridos irmãos. Jeremias 18, 6. Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o oleiro o Senhor, eis que como um vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados e queridos irmãos, quem é a casa de Israel? São os filhos de Deus. Ei, querido e querida, você que está precisando que o Senhor toque no teu coração, na casa espiritual, o oleiro vai tocar na casa espiritual, o oleiro vai tocar em você. O oleiro precisa tocar cada dia nos seus vasos, para ver se os vasos estão em honra diante da presença dele, para ver se os vasos necessitam de alguns reajustes, para que venha continuar sendo vaso de honra, vaso para a glória do nome dele, para que os vasos venham a ser honrados e para que os vasos venham fazer a vontade de Deus e não a vontade de Satanás. Por isso que eu como vaso, você como vaso, como casa de Israel, o oleiro tem que tratar contigo, comigo, com todos nós, porque somos falhos, vivemos em um corpo frágil, feito de barro, e o oleiro trata com seus vasos. Nós somos vasos. Tem pessoas que não querem que o oleiro toque nele. Não quer que o oleiro trate com ele. O oleiro tratou com a casa de Israel porque precisava de mudar algumas coisas ali. Precisamos a cada dia de ser purificado, como eu já falei. Pecamos pensamentos, falhas e obra. O oleiro tem que purificar nossos pensamentos, tem que tampar nossas falhas, tem que tirar nossas falhas, tem que nos ajudar a fazer a obra e que nós viemos fazer perfeita para a honra e para a glória dele, ser vasos de honra e não de desonra, amados. Quer ser vaso? Então seja para a honra. Deixa o oleiro tomar conta de você, porque ele conhece os vasos que ele criou, que ele formou e que ele tem sobre a face da terra, nos quatro cantos da terra, ele conhece os seus vasos. O oleiro é Deus.
e você é os filhos de Deus, filho e filha. Em nome do Senhor Jesus, eu vou estar falando agora a respeito de alguns vasos que foram feitos para a honra, amados. Querido e querida, abra a tua Bíblia comigo no livro de Romanos 9, versículo de número 21. Vasos feitos para a honra. Romanos 9, 21, que diz assim: ou não tem o oleiro, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outros para desonra? Ei, querido e querida, você é vaso, Deus é oleiro. Somos os vasos, Deus é oleiro. Ele tem poder sobre os vasos. Ele tem poder sobre a massa que fez o vaso. Eu e você é como se fosse uma massa na mão de Deus, querido e querida. Essa massa que ele fez, você o boneco de barro, o vaso de barro, esse oleiro que é Deus, ele tem poder sobre você que é vaso. Por que ele tem poder? Sobre você que é vaso, que é profetiza, que é profeta de Deus. Porque ele quer que você seja um vaso de honra. E ele tendo poder, ele vai fazer de você cada dia um vaso que venha a servir para a honra dele e não para a desonra. Tem muitas pessoas que contendem com o oleiro. Muitas pessoas contendem com Deus. Porque quando o oleiro toca no vaso, ele quebra o vaso. Quebrou o vaso, ele fez a massa de novo. Quando ele fez a massa, ele vai voltar a fazer o vaso da maneira dele, do jeito dele. Ele pegou Jeremias, amado, precisava de fazer umas mudanças em Jeremias. Ele quebrou Jeremias todinho. Ele olhou para Jeremias e falou: ei, Jeremias, levanta dessa minha casa. Ele passou a tratar com Jeremias. Quebrou Jeremias, fez a massa, formou um vaso. Depois o vaso se quebrou, caiu, porque não estava no querer do Senhor, não estava na vontade, estava frágil, estava debilitado, não estava bom ainda. Então o Senhor foi lá, pegou os cacos, juntou os cacos, derreteu, fez a massa de novo, e aí fez outro vaso novo. E olhou para Jeremias e falou: agora sim, está perfeito, está direito aos meus olhos. Agora será um vaso feito para a minha honra, para a minha glória. Quer ser vaso, irmão? Quer ser profetiza? Quer ser homem e mulher de Deus usado na terra? Não contenda com o oleiro. Você é vaso, ele é oleiro. Você não manda em si mesmo, ele manda em você. Ele tem poder sobre os vasos. Quem é o vaso para contender contra o oleiro? Quem é? Tem muitos vasos hoje que não quer passar pela olaria de Deus. Tem muitos vasos que não quer mais ser tocado por Deus. Por que não quer? Porque o processo é dolorido. Quando Deus trata com vaso, não é fácil. Deus, ele purifica a cabeça. Deus, ele purifica os olhos profano, que era profano. Deus purifica a cabeça que foi cauterizada. Purifica os lábios, como ele queimou com a brasa viva os lábios de Isaías. Purifica os ouvidos, purifica o corpo, as mãos que escandalizou os pés. Ele fez assim com Jeremias. Ele agora olhou para Jeremias
Agora sim, Jeremias. Agora será um vaso para a minha honra, para a minha glória. Deixe o oleiro tocar em você, vaso. Deixe o oleiro tratar com você, vaso, e profetiza. Deixe o oleiro usar você, vaso, e profetiza. Você passou pela oleiria de Deus, ele fez de você um vaso de honra para a glória dele, então deixe ele te usar do jeito dele, da maneira dele, na hora que ele quer, no dia que ele quer, no momento que ele determinar, os dias que ele determinar para você profetizar, para você falar. Deixa Deus te usar, vaso. Ele quer te usar. Você foi refeito, Deus te fez de novo para um vaso de honra. Agora você vai falar aquilo que o Senhor manda. Você vai ser a boca de Deus na terra. Você vai ser o porta-voz de Deus na terra. Profetiza, irmã, irmão. Seja um vaso de honra na mão de Deus. Passe pela oraria do oleiro do nosso Deus. Quem quer passar por lá? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Ei, querido. Eu confesso, eu, pastor Luciano, pastor evangelista nacional pela misericórdia internacional da AD, Ministério da Palavra do Senhor Jesus Cristo, eu peço para Deus passar na oleiria dele, se preciso, todo dia. Porque nós dizemos em um corpo corrupto. Esse corpo ainda vai se revestir de incorruptibilidade. Pecamos por pensamentos, falhas e obras. Ei, querido e querida, passe na olaria de Deus. Receba o renovo de Deus na tua vida, dia, noite, semana. Tenha particular com Deus. Guarde o bom depósito com Deus. Procure cultivar a unção, poder, a autoridade de Deus. Sabedoria, a essência do Espírito Santo, a autoridade. Para você cultivar tudo isso, é necessário que você não contenda com o oleiro. É necessário que você esteja lado a lado com o oleiro, como um vaso. Ele vai te encher, ele vai te usar. Mas não contenda com o oleiro. Ai do vaso que contender com o oleiro. Ai do vaso que querer fazer as coisas do jeito dele. Você não manda no oleiro, você não manda em si mesmo, ele manda em você. Nós lemos aqui, amados e queridos irmãos, aqui, ó. Lemos, palavra gloriosa, que está escrito assim, ó. Romanos, capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus tem poder na tua vida, profetiza. Deus tem poder na tua vida, profeta de Deus, para fazer o que Ele quer, para deixar você do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se você tem enganado algumas pessoas como um vaso de desonra, Deus tem poder sobre você, vai pegar você, profetiza, profeta falso, profetiza falsa. Deus vai pegar você, vai quebrar. Depois que quebrar, ele vai fazer aquela massa lá. E vai fazer de você um vaso para a honra e para a glória dele. Deixe de dar profecia falsa. Deixe de querer usar Deus. Seja um vaso para a honra, para a glória de Deus, amados. Profeta Elias, vaso de honra, vaso que esperava o oleiro falar com ele, vaso que estava na dispensação, na disposição de Deus. Ele esperava Deus falar com ele, ele esperava o oleiro falar com ele, Elias. Quando o oleiro falava com o vaso Elias, as coisas aconteciam. E ele falava sobre a minha palavra, porque o Senhor já tinha falado para Elias. Então ele usava esse ênfase, sobre a minha palavra caia fogo do céu. Sobre a minha palavra não há de chover.
tudo que Elias falava, amados, os homens de Deus que esperavam a voz de Deus falar no coração dele, na mente dele, acontecia. Quer ser profeta? Quer ser profetiza? O oleiro manda no barro, o oleiro manda nos vasos. O oleiro manda na massa que faz o vaso. Você é a massa. Você é o barro, você é o vaso. Deus manda em você, você não manda em si mesmo. Não ande pelo teu querer, não ande pela tua vontade, não faça as coisas do teu jeito, da sua maneira. Eu faço, eu determino, eu digo. Eu falo quantos dias, eu falo que vai ser desse jeito, dessa maneira. A Bíblia fala que os heveus, os saduceus, os eus, as morreu. Tudo que é eu morreu, então morre esse eu maligno que tenta habitar na tua vida, irmão, irmã, profetiza. Deixa Deus te usar na terra, como profetiza, como profeta de Deus, como um vaso de honra, para a glória de Deus. Ei, querido e querida, abra a tua Bíblia, ainda falando em vaso de honra, Jeremias 18. Jeremias 18, versículo de número, amados e queridos irmãos, 4. Jeremias 18, 4. Abra aí na tua Bíblia aí, vai abrindo devagarzinho aí, em nome de Jesus. Eu não tenho pressa. Eu quero que você aprenda a palavra de Deus. É uma palestra que fala a respeito o oleiro e os vasos. O oleiro e os vasos, amados e queridos irmãos. Achou aí Jeremias 18, versículo 4? Se você achou, nós vamos ler agora, Jeremias 18, 4. Que diz assim, Jeremias 18, 4. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou em suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bom aos seus olhos. Ei, querido, Deus, você quer ser vaso? Profetiza, ele vai fazer de você um vaso conforme o querer dele, conforme a vontade dele, conforme a determinação dele, conforme o que ele decretar para você falar, para você profetizar, para você dizer, para você falar, conte dia, semana, noite, vai acontecer do jeito que Deus quer. Na tua vida, profeta, profetiza de Deus, quando ele fazer de você um vaso do jeito dele, da maneira dele, vai ser para a honra e para a glória de Deus. Amados e queridos irmãos, Isaías 45, 9, ainda falando sobre vaso de honra, Isaías 45, 9, que diz assim: ai daqueles que contende com o Criador, com o oleiro, os cacos entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazer? Ou a tua obra não tem nas mãos? Ou seja, porventura dirá você que é vaso, Deus, vamos fazer desse jeito, vamos fazer dessa maneira. Deus, eu vou fazer desse jeito. Deus, eu vou fazer dessa maneira. Deus, eu estou vendo que é mais fácil, eu estou vendo que é mais legal fazer desse jeito. Eu vou arrumar um jeitinho dali, eu vou arrumar um jeitinho dali, porque eu estou preocupado, eu estou preocupada. Então eu vou fazer desse jeito, dessa maneira. Eu vou tentar levar desse jeito, porque é mais fácil, é melhor. Ei, querido e querida, a maneira em que Deus mandar você falar, em que Deus mandar você fazer, faça do jeito de Deus. Faça o querer do Senhor. Não queira arrumar jeitinho, não queira arrumar maneira para falar, para entregar o que Deus manda.
Aqui diz aqui, ó. Somos um caco diante de Deus, amados. Quem é o caco para contender com o oleiro? Com o oleiro que cria o vaso. O vaso quebra, vira caco. Somos um caco. Aqui a palavra diz. E amados, quando Deus manda você, profeta de Deus, profetiza falar, que é Deus que está mandando, amados. Quando Deus manda de verdade, o peito queima. O coração queima. Dá uma sufocação. O calor na vida da pessoa. A pessoa treme na base. Ainda que venha a ser doloroso, ainda que venha a ser doído, o recado de Deus que você entregou, se é exortação, se é correção, se é para edificação, se é para cura e milagre, faça o querer de Deus, porque Ele se responsabiliza para cumprir com a palavra dEle. Ele falou, Jeremias, o que vê uma vara de amendoeira? 2 vezes para Jeremias, ele falou, eu velho e cumpro para com a minha palavra. Na palavra dele diz que Ele não é homem para que minta o nosso Deus. Jesus não é o filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele faz perfeito, confirma e Deus assina embaixo. Então seja um porta-voz, uma boca de Deus na terra, um profeta usado por Deus e não pelo teu querer, não pela tua vontade. Amém, querido? Vamos estar em nome de Jesus aqui, ó. Já estou quase concluindo. Nós vamos estar falando agora do último tipo de vaso. Quarto vaso nós vamos falar. Quarto vaso. Vaso de barro. Nós vemos aqui na Bíblia que existe 4 tipos de vaso. Vaso de ouro, que eu já falei, vaso de prata, vaso de pau, vaso, querido, de barro. Nós vamos falar agora do vaso de barro. Ei, amados e queridos irmãos, abra a tua Bíblia em Isaías 44, versículo 8. Isaías 44, versículo de número 8, que diz assim: Mas agora o Senhor, Tu és Pai. Nós, o barro, Tu és o nosso oleiro, e todas as nossas obras é feita por Tuas mãos. Ei, querido e querida, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é o oleiro. Nós somos apenas o barro, o vaso de barro. Esse vaso de barro, querido, necessita de ser usado pelo oleiro. Nosso oleiro é Deus. Aqui diz, ó, o oleiro, todos nós, todas as obras, amados, que é feita nos céus, na terra, é feita pelo oleiro. Todas as obras que você faz como um vaso tem que ser feita pela direção de Deus, pelo querer de Deus, pela vontade de Deus. Aonde você pode se consultar, amados? A palavra de Deus aqui, ó. Ela é luz para o teu caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece, ela é luz. Ela vai te guiar. Procure buscar a direção de Deus para fazer o querer dele, não o seu. Todas as obras que você for fazer, tem que ter Deus. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, ele tem que ser o primeiro, o meio e o fim. Para que a obra dele venha a ser feita para a honra e para a glória dele, e que o nome dele venha a ser glorificado e não escandalizado. Porque quando for escandalizado, você não vai ser vaso de honra, vai ser um vaso de desonra. Então, faça o querer dele e não o seu. Seja um vaso
e não contenda com o oleiro. Porque tudo o oleiro faz, ele tem poder de fazer descer a sepultura. Ele permitiu que Saul morresse. Ele tem poder de fazer subir a sepultura. Ele tem poder de fazer uma pessoa nascer cego de nascença, que nem fez, e deu a cura. Ele tem poder de ferir. Ele feriu lá os primogênitos lá do Egito, todos morreram. Só não morreram os servos de Deus. Ele tem poder de curar. Ele cria as trevas e manda a luz. Ele tem poder de tudo. Ai de você que contender com o oleiro, vaso. Então, amados e queridos irmãos, para concluir, falando a respeito de vaso de barro, somos nós, amados e queridos irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nós vamos estar lendo agora, amados e queridos irmãos, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a essência do poder seja de Deus e não de nós. Vou ler de novo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a essência do poder seja de Deus e não de vós. Ei, vasos! Ei, profetiza! Você é um vaso nas mãos do Senhor. Quando você entender que você é um vaso nas mãos do Senhor e tem que ser usado pelo Senhor, como um vaso, nós lemos aqui, você vai ter a essência do poder de Deus na tua vida. Você vai ter a essência da autoridade de Deus na tua vida. Você vai ter a essência da porção de Deus na tua vida. Você vai ter a essência da unção de Deus na tua vida. Você vai ter a essência do azeite de Deus na tua vida. Você vai ter a essência da ousadia do Espírito Santo, com poder, com autoridade da parte de Deus. Mas aqui diz que a essência do poder de Deus, vaso de barro, que sou eu e você, que é feito pelo oleiro. Quando a essência do poder de Deus habitar na tua vida, não limite ela. Não queira fazer do teu jeito, da sua maneira, que aqui diz que o poder de Deus, amados, não é de vós. Ei, querido e querida, tem pessoas que para se exibir, para mostrar que é homem de Deus, profeta de Deus, brinca com o poder que Deus deu. Aí vai lá e fala, fica deitado, em nome de Jesus, demônio. Vai para lá, senta, não sei o que lá, isso, aquilo, outro. Tem outros que por ter o poder de Deus, vai lá e fala, poder desse jeito, é dessa maneira, veja, olha. Ei, querido e querida, não fique abusando do poder que Deus te deu, não. Porque o poder é de Deus, o poder não é teu. Ele te deu, ele pode tirar. É só você ficar achando que é teu. É só você se achar, se inchar, se exaltar. Tome cuidado, querido e querida. Tome cuidado. Que você possa ficar com essa palavra da parte de Deus, essa palestra de hoje. Amados e queridos irmãos, o oleiro e os vasos. Que você possa entender o seu papel de vaso, que você venha ser usado por Deus, esperar a determinação de Deus, esperar Deus falar contigo, esperar Deus tratar contigo, para você ser o porta-voz de Deus na terra, para você ser um profeta usado e uma profetisa, para a honra e para a glória de Deus. Não faça
do teu querer, da tua maneira, senão você vai ser rejeitado e reprovado por Deus. Não queira usar o oleiro. Você é vaso, você não é oleiro. Não queira contender com o oleiro. Faça o querer dele. Que Deus te abençoe nessa tarde de hoje, te guarde, te ilumine com toda a sorte de bênção. Que o Senhor levante a tua cabeça, tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto, te dê a paz. Neste momento eu estarei orando. Coloca a mão no teu coração aí, filho e filha, coloca a mão na tua cabeça. Onde você quer que o oleiro toque nesse vaso aí, profeta, profetiza, e faça dele um vaso de honra. Se você crê nesta palavra, que ele criou e formou vasos para a sua honra, se você está em desonra, se conserte com ele, peça para ele tocar em você, que o oleiro vai tocar em você agora. É só você ter fé. Se credes, verás a glória de Deus. Vou estar orando neste momento para o oleiro tocar em você, vaso. Para que você venha a ser vaso de honra e não vasilha. Vasilha só faz barulho. Fala, não acontece. Determina, não acontece. E ainda enrola os irmãos, como um falso profeta, como uma falsa profetisa. Você vai prestar conta com Deus. Se conserte diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Falei sobre o oleiro que é o Senhor. Falei a respeito dos filhos que são os vasos. E que nós, como os vasos, não mandamos em nós mesmos, Senhor. Oleiro, Deus, pega esse vaso agora. Pega esse irmão agora. Mostra para ele e para ela, Senhor, como verdadeiramente tem que ser um vaso de honra para a tua glória. Que esse irmão e essa irmã agora receba de ti, meu Pai, o toque das mãos do oleiro agora, em nome de Jesus. Recebe, em nome de Jesus. Que o oleiro toque agora na tua mente. Que o oleiro toque no teu coração. Que o oleiro toque na tua vida, toque nos teus olhos, nos teus ouvidos, na tua boca, nos teus pés. Que você venha ser um profeta usado nas mãos de Deus com todo o poder, com toda a autoridade. Que Deus venha te levantar na terra como um vaso de honra. Que muitas pessoas ainda olhem para você e falem que verdadeiramente você é um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, um homem, uma mulher de Deus. Que as profecias de Deus, quando você abrir a boca, quando você deixar o oleiro tomar conta de você, ela irá se cumprir todas elas. Quando você andar no querer do oleiro, do nosso Deus que é o oleiro, ele vai mandar em você, ele vai governar você, ele vai controlar você, porque você não manda em si mesmo. Fique com essa palavra da parte de Deus, em nome de Jesus. Cada dia eu estarei orando para que o Senhor faça dos profetas e das profetisas vasos que sirvam para a honra e não para a desonra, para que o evangelho de Deus não venha a ser escandalizado, em nome do Senhor Jesus.